TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando, ao vivo para todo o Brasil neste dia vermelho, sangrento. Olha, hoje não tá fácil não, porque quem tá comprado, coisa tá osso, como diria o jargão. Mesmo assim, para ele, que é uma serenidade em pessoa, as coisas passam. Carlos Castrucci, seja bem-vindo, ótima tarde. Espero que a sua ferramenta estatística tenha ajudado a minar a sangria pela qual o mercado brasileiro está passando hoje. Não só o brasileiro, o americano também. Boa tarde para você. Fala, Léo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A ferramenta, ela ajuda, né? Mas milagre não tem como, né? Acho que quem não tá perdendo dinheiro hoje é quem tá com 100% em caixa, porque de resto, acho que não tem nada que tá sobrevivendo aí, mas vamos lá, o negócio é manter a calma, né? A gente vai discutir bastante cenário, política monetária, até para que o investidor não fique eufórico em momentos como ontem e também não fique em pânico em momentos como hoje, né? É isso, Carlos. Inclusive, para quem é fundamentalista, hoje é dia de festa. Gente que fica muito atenta ao curto prazo não costuma entender isso muito bem, mas para quem é fundamentalista é dia de ir às compras. Ou será que pode ficar mais barato? Vamos aos destaques da edição de hoje. Os nossos 10 mil caem 0,9%. Não estamos considerando a sangria de hoje, sim o fechamento de ontem. No acumulado dos últimos 7 dias, são R$10.200. Ainda está acima dos 10. O Ibovespa no mesmo período caiu exatamente a mesma proporção, 0,9%. Moeda americana ficou estável, apesar do estresse que a gente nota hoje. A maior alta da semana ficaram com papéis da Meta. Você vai entender por quê, os quase 30% de ganho. E no caso da Raizen, a notícia é oposta e negativa, um recuo de 15%. Além de tudo isso, a gente conversa sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e as dinâmicas que vão sendo impostas aos mercados globais. Você também vai saber do impacto da super quarta, as decisões de juros no Brasil, nos Estados Unidos, do próprio Banco da Inglaterra e esse mercado que tem volatilidade como sobrenome. Ontem, uma forte subida depois da decisão do FONC e hoje uma descida que não só entregou tudo de ontem, como também entregou um pouquinho mais. Tudo isso e outras atrações nos 10 mil deles, que também conta com a participação especial de Arlindo Nonato, mais um dos contribuidores do TC, com bagagem fundamentalista para a gente conversar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos juntos para mais uma. Este é o podcast Os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar este glorioso podcast que virou programa na TC Rádio, subimos de vida, você viu, com o glorioso Arlindo Nonato, que aqui está. Arlindo, bem-vindo, bom tê-lo aqui. E é uma feliz coincidência para nós, porque hoje é um dia repleto de assuntos, apesar de negativos para quem está comprado na Bolsa Brasileira ou mesmo nas bolsas americanas. E vai ser muito legal tabelar com você, bem-vindo. Fazia tempo que você não aparecia aqui nos 10 mil deles, a gente ficou feliz com o teu aceite. Tudo bem? Fala, Léo. Aceitei porque antes do Castrucci me mandar a mensagem ainda não tinha aberto a tela, então não sabia no que é que eu ia me meter, né, pô? Não podia voltar pra trás, Não podia né? voltar, né? Aí, pô, vou fingir que eu, sei lá. Bom, enfim. Se tivesse aberto o home broker, não tava Eita, aqui. não, tem uma reunião, ó, marquei na mesma hora. Puta, cara. Mas paciência, vamos lá, pessoal. Sempre um prazer estar aqui comentando com vocês, Léo, Castrucci. E vamos lá, tem Boa, algumas né? promoções aí, né, pessoal? Mas também tem muita coisa ruim também, o mercado sempre tem oportunidade. É isso. E a gente tem que usar ele ao nosso favor e não ser escravo dessas oscilações aí de curto prazo. Enfim, ter uma carteira aí adequada e balanceada, atendendo ao nosso perfil, nossos objetivos. É isso, Vai ter coisa boa. O que significa que, acima de tudo, o primeiro degrau é autoconhecimento, define o perfil e aí não fica escravo de preço de tela, mas saiba onde está se investindo, qual é o preço justo ou a meta, o horizonte de tempo do investimento, é sem dúvida que uma boa forma de começar aqui a nossa conversa. No entanto, esse quadro aqui, Castrucci, Arlindo e você que nos acompanha, ele vai passar por temas quentes e noticiosos e a maneira como esses temas têm imposto certas dinâmicas para os mercados globais.
e eu vou abrir os trabalhos com o conflito entre Rússia e Ucrânia. O que a gente teve no limite de novidade foi uma movimentação da União Europeia para embargar petróleo e derivados russos num horizonte de 6 meses ou até o final do ano. Você tem alguns países, Hungria, por exemplo, é um deles, cuja dependência do petróleo russo é muito grande e aí não seria viável adensar ou adentrar essa ideia. Mas, para a maioria dos 27 integrantes do bloco europeu, isso será uma realidade. Só que a decisão precisa ser unânime, então é isso que trava um pouquinho a previsibilidade. Mas me parece que foi a grande novidade, ainda mais do ponto de vista econômico, entre russos e ucranianos no conflito. No mais, o confronto persiste, a Rússia segue enfrentando dificuldades militares e os ucranianos resistindo, inclusive com ajuda que, no caso dos Estados Unidos, já está sendo negociada num patamar de 33 bilhões de dólares para fomentar ali a resistência ucraniana diante dos russos. Carlos, traz o seu balanço e na sequência o Arlindo traz também a visão dele dessa guerra e de tudo que ela está fazendo com os mercados globais. Diga lá. Léo, acho que a gente não tem muitas novidades aí nesse aspecto, né? A grande questão é o tempo joga contra a gente, né? Então, cada semana agora que a gente não tem muitas novidades é mais uma semana negativa no ponto de vista principalmente inflacionário, né? E aí quando a gente tem ainda esse acréscimo, essa novidade de que a Europa deve efetivamente embargar o petróleo russo e talvez até os derivados de petróleo russo também, pelo menos até o fim do ano, esse é mais uma ponta no tabuleiro que joga a pressão inflacionária para cima, sobe custo de combustíveis e tem que ser monitorado de perto pelo investidor. E você, Arlindo, qual o balanço que você faz da guerra até aqui e das implicações econômicas dela também? Boa, Léo. Bom, a situação Rússia e Ucrânia, a União Europeia e os Estados Unidos estão usando, né, na verdade, a Ucrânia agora para fazer uma que a gente chama de guerra por procuração, né? Como é que a gente faz para enfraquecer cada vez mais a Rússia sem estar envolvido lá, e eles vão continuar mandando armamento lá durante um bom tempo enquanto o conflito durar. Nesse sentido, a gente, até algumas semanas atrás, tinha ali algum avanço nas conversas de paz, mas agora isso meio que não é um cenário que está hoje na mesa. Então, nesse sentido, como o Castrucci falou, a gente vai ter um prolongamento aí do conflito, problemas aí gerados especialmente na exportação de grãos, né? Já que aí Rússia e Ucrânia são dois players bem importantes nesses segmentos, influenciando aí a questão de segurança alimentar mundial, pressionando a inflação também. E agora, quanto a essa questão do petróleo russo, eu sou um pouco cético com esse curtíssimo prazo aí de 6 meses, 1 ano, porque transição de matriz energética não se faz de virada de chave. Alguns países europeus, especialmente a Alemanha, não que isso não seja importante, né? Mudança climática, óbvio que a gente tem que levar isso a sério, mas isso tem que ser feito num prazo determinado. Você não pode um cara meter uma canetada aqui no Brasil e dizer que daqui a 5 anos não pode mais fazer carro a gasolina. Peraí, calma, não é bem assim. Você já tem toda uma infraestrutura montada, já tem uma dependência ali criada. Como é que você vai virar isso tão rápido como no caso lá da União Europeia? Vocês vão tirar esse petróleo que vocês demandam na Rússia de quem? Vai pegar dos Estados Unidos? Vai pegar da OPEP? Como é que isso vai ser feito? Então, acho que isso tem que ser visto com um pouquinho de parcimônia. Alguns países, como você colocou, a Hungria, tem uma dependência bem mais alta do que os demais. Então, não sei, acho que vamos aguardar mais um pouquinho aí para ver como isso vai desenrolar. Você acha que é mais uma bravata ou é mais um golpe, movimento narrativo do que uma efetiva ação? Então, o poder de barganha da União Europeia contra a Rússia é justamente fazer com que a economia dela fique mais enfraquecida, dado que a exportação de commodities é muito importante para a Rússia, né? Então, meio que travar todo o petróleo ali nesse curto período de tempo daria esse baque na Rússia. Mas o Putin, acho que eu não vejo ele tão bobo assim para cair numa dessas, tá? Essa é a minha visão, tá? Não que seja certo ou errado, mas claro, não, é a tua percepção, né? Porque você não é especialista em geopolítica, mas claro, você tem a tua intuição e é por aí. Você vive o mercado financeiro. O Carlos tem um complemento? Não, perfeito, porque é até legal esse raciocínio que o Arlindo colocou, porque, assim, se você parar pra pensar, você tem vários produtores de petróleo que formam a oferta de petróleo, né? E quando você analisa os lados da guerra, que a gente pode dizer aqui, assim, a Europa, ela tá falando que não vai mais comprar petróleo russo, mas ela não tá falando que vai obrigar os outros países ou que vai cortar relações com países que continuam comprando petróleo russo.
Então, será que não é mais assim nesse caminho, efetivamente, que o Arlindo falou, da bravata, de uma certa forma? É claro que traz uma pressão para o preço do petróleo, mas será que não vai ter, você falou, acordos bilaterais? Então, assim, o petróleo que a Europa consome vai deixar de vir da Rússia, vai vir das reservas dos Estados Unidos, por exemplo. Mas a Rússia começa a exportar o seu petróleo para a China, por exemplo. E aí a China vai acabar importando menos petróleo do resto, porque ela não está subindo o seu consumo de petróleo, ela só está mudando o fornecedor. Então, no final das contas, assim, o equilíbrio entre oferta e demanda global, ele acaba não se desequilibrando tanto, assim. Então, eu acho que realmente é um cenário que a gente tem que colocar na mesa aí, assim. Será que efetivamente vai perder oferta de uma forma geral, né? Fora a infraestrutura de você trazer óleo da Rússia e levar ali tudo. Todo mundo ali é vizinho, né? Na Europa. De você buscar petróleo em algum outro player. Essa infraestrutura tá criada? Não tá? Quanto é que eu vou ter que investir nisso? Então, como eu falei, transição energética não é virar a chave e agora ia pra esquerda, agora é direita. Não é bem assim, tá? E você tocou num ponto que é a China. Quer dizer, hoje os russos se apoiam muito na China. E a China, até pela localização no globo, não interessa brigar com os russos ou se colocar contra os russos, como interessa muito mais ao Ocidente ou aos próprios Estados Unidos da América, né? São 3h15. Só começando aqui o papo, a gente passou pela guerra, vamos agora para outros pontos, por exemplo, a Super Quarta e tudo o que está acontecendo hoje. Eu estava até acompanhando aqui no chat do YouTube, o Paulo Kist está conosco, e ele escreve: hoje o mercado tirou muito alavancado do jogo. De fato, quem estava alavancado e comprado se deu mal. A gente está tendo agora um Ibovespa com 3% de queda, 105.050 pontos, no limite para ficar abaixo dos 105 mil pontos. Moeda americana está avançando 2,41%, R$ 5,081. A curva de juros está super estressada. Há algum tempo que eu não a flagrava assim. Nós temos 30 pontos base em média em toda a extensão da curva, Então agora eu vou começar contigo, Arlindo. É o gancho perfeito para eu te perguntar. O que você achou das decisões de juros nos Estados Unidos, no Brasil, e de tudo isso que a gente está vendo, né? O mercado reagindo da maneira como reagiu e está reagindo nessa quinta. Boa. Bom, começando lá pelos Estados Unidos, né? A gente viu aí a elevação da taxa de juros. O Paulo até que tinha colocado, eu estava conversando com o Castrucci antes que os 75 bases de aumento estaria fora de cogitação, pelo menos no curtíssimo prazo, e foi quando o mercado deu aquela elevação. E aqui nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, a gente teve uma elevação em linha com o esperado. Porém, entretanto, todavia, o cenário inflacionário mundial e com essa questão ainda da guerra, deixa ainda os bancos centrais ainda muito pressionados nessa questão de taxa de juros, e isso se reflete naturalmente nos ativos de risco. É complicado a gente dizer o que o Fed deveria ou não fazer, porque a gente já teve esse primeiro trimestre de PIB negativo lá nos Estados Unidos, e um aumento de juros levaria a economia a ceder ainda mais, né? Então, nesse sentido, a gente tem aí esse estresse nos ativos de risco, mas é um cenário bem complexo para o Fed tomar essa decisão. Uma sinuca de bico bem colocada aí nesse sentido. E saindo de pandemia agora, a gente teve uma injeção de liquidez muito forte e o mercado ficou meio que drogado com tanta liquidez, e agora uma boa com imagem. Isso... É uma boa imagem. A conta chegou, né? A conta chegou. Eu quero o teu comentário, Carlos. Você tem de um lado a maior inflação em 40 anos, de outro lado uma fuga da curva, ou um estar atrás da curva, como poucas vezes se viu. Chega a ser constrangedor a distância que o Federal Reserve está da curva. E uma narrativa que a realidade basicamente implodiu, de que era uma transição ou de uma inflação transitória, quando a gente está vendo que ela parece mais estrutural. Como é que você sentiu, sobretudo, a perspectiva do juro americano na fala do Powell? Léo, eu vou até pegar o gancho do Arlindo aqui na dificuldade de saber para onde o Fed vai, né? Assim, a gente tem, por um lado, a questão inflacionária que está dada praticamente, né? Claro que tem principalmente a questão da demanda, a parte da oferta, né? A inflação vinda da oferta, mas está dada. Agora, a grande sinuca de bico aqui, e eu vou tentar até desenvolver um racional que eu peguei, aí você pode até porque é um pouco complexo, claro. Se ficar confuso, você me corta aqui, mas eu tava lendo, assim, o Howard Marks, o fundo dele é de crédito, né? Assim, a estratégia principal do Howard Marks, da Oaktree, é de crédito. Eu tava lendo
o último relatório dos fundos de crédito, da performance do mercado de crédito de uma forma geral e as perspectivas. E é aí que você vê o quanto o Fed está em xeque agora, né? Ele não sabe direito para onde ir. Qual que é a situação? Assim, primeiro, a gente tem uma potencial desaceleração econômica. A gente viu lá para trás muita liquidez, economia bombando, juros zeros. Então as empresas se alavancaram muito a juros zero, porque tanto faz você ser alavancado ou não, né? Porque você está pagando nada e o apetite para dar crédito estava muito grande. Então você conseguia sempre rolar a sua dívida. Então estava muito fácil a condição para as empresas nos Estados Unidos, aqui falando especificamente dos Estados Unidos na parte de crédito. Aí o que acontece já? Primeiro ponto, se você tem uma desaceleração econômica... Que é o caso? Que é o caso possível, né? Ainda mais se você aumentar muito os juros, o impacto na economia é ainda maior. Possível e concreto com o PIB do primeiro tri. Sim, sim, é que assim, o PIB do primeiro tri ainda teve Covid, assim, ainda é muito cedo para falar que a economia está desacelerando. Okay. A gente está com o desemprego na mínima e assim em diante, mas claro que é um primeiro indicativo, né? Mas, então imagina que você está subindo os juros, a economia vai e começa a desacelerar. Só aí você já tem as empresas perdendo a capacidade de pagar as suas dívidas, né? Você está diminuindo a geração de caixa das companhias, é menos dinheiro disponível para repagar as suas dívidas. Então, esse é o primeiro ponto, guarda na cabeça. O segundo ponto, com o aumento de liquidez do Banco Central americano, então com a injeção de liquidez, o que sobe? Por onde que passa essa liquidez? Passa pelos bancos, tá? Então, pelo sistema financeiro. Então, quando você tem um aumento no balanço do Fed, a contrapartida é um aumento nas reservas financeiras que estão no Banco Central vinda dos bancos. Essas reservas, elas estavam remunerando zero praticamente, né? Então, o que os bancos começaram a fazer? Eles começaram a comprar uma classe de ativos, é um título de renda fixa, que são os CLOs. O que são os CLOs, né? Imagina que várias empresas tomam empréstimos, tá? Aqui de um lado. Aí você consolida todos esses empréstimos numa CLO e vende essa CLO para os investidores, tá? E essas CLOs você tem várias tranches. Então você tem a tranche que é assim, você vai ser o primeiro a receber sempre. Que você recebe menos juros, né? Então uma taxa menor, mas o risco é quase zero, assim. Tanto é que a inadimplência histórica desses conglomerados de dívida, vou chamar assim, é inferior a 1%. E aí você vai descendo nas tranches, vai tomando cada vez mais risco, ficando no final da fila para recebimento. E no caso de uma inadimplência, você vai perdendo primeiro esses do final e depois, só se todo mundo inadimplir, aí você tem as pessoas que compraram essas CLOs mais seguras tomando o default, né, que a gente fala. Que é o calote. Que é o calote. Mas então, em resumo, assim, então aumentaram as reservas dos bancos. Os bancos, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a comprar as CLOs na tranche mais alta. Então, as que são as consideradas AAAs, né? Começaram a comprar e se gerou uma demanda muito forte por essas CLOs. A partir do momento... E essas CLOs, então, ficaram com o spread muito reduzido, né? Então, que negócio, muita demanda, o spread fica reduzido, a taxa que o CLO paga fica baixa. Quando você tem só uma parada de colocar liquidez no mercado, por parte do Fed... Consequentemente, as reservas dos bancos já param de crescer. Então, os bancos param de comprar essas CLOs. Então, com isso, você já tem uma redução na demanda por essas CLOs AAA, que a gente chama. Aí, você tem agora essa fase que a gente está entrando de redução de liquidez do balanço do Banco Central americano. Por consequência disso, você tem uma redução nas reservas dos bancos e pode ter com isso, então, não só uma redução na demanda, ou especificamente na compra das CLOs, mas um início no processo de venda de CLOs pelos bancos. Eles se desfariam. Eles se desfariam para equilibrar o seu balanço, o balanço dos bancos especificamente. Eu estava com muita reserva, eu estava conseguindo comprar CLO, agora estou com menos, preciso vender um pouco para ajustar minha carteira. E aí o que acontece com as vendas dos bancos dessas CLOs pelos bancos? Isso já tem começado a acontecer. Essas CLOs que são AAA, elas começam a subir o pedido de prêmio. Ou seja, elas começam a ficar mais atrativas para o investidor que está olhando de fora, porque ela está pagando mais agora, está pagando mais perto do Treasury, ou talvez até mais do que o Treasury. E aí, com essas CLOs AAA subindo sua rentabilidade, o que acontece? Ela começa a competir, mesmo com risco baixo na questão de rentabilidade, ela começa a competir com títulos de mais risco. Então, por exemplo, com as tranches mais baixas das CLOs.
O que acontece com isso? As tranches mais baixas têm que começar a pagar mais. E aí, quando você faz esse movimento em grande escala, e aí que vem a grande questão da retirada de liquidez, e você soma ao aumento de juros, o que pode acontecer no final das contas, né? O pedido de prêmio nas CLOs lá embaixo, né, podem acabar ficando tão altos por conta desse aumento em cascata que a gente viu nas tranches mais seguras das CLOs, que CLOs deixam de ser atrativas. E o que significa CLOs não sendo atrativas? Significa menos disposição para se emprestar dinheiro para as empresas que estão recebendo esse dinheiro das CLOs. Então, dependendo do ritmo de aumento de juros e de retirada de estímulo e redução do balanço do Fed, você pode ter uma perda no apetite dos credores de renovar os seus empréstimos para as empresas, que estão vencendo lá para 2023. E aí, quando você soma no balanço, vamos supor que o Fed suba os juros para neutralizar a inflação. Você pega uma recessão econômica com as empresas com menor capacidade de pagamento de dívidas e uma menor disposição do mercado em enrolar essa dívida, ou seja, de jogar o vencimento lá para frente, você pode ter um movimento de default em cascata, Colapso. ou seja, de quebradeira de empresas com menor capacidade financeira. Mas hoje, na tua percepção e com base no artigo, qual é a probabilidade disso? Ainda é baixo porque ainda não começou, mas ainda não é sabido, essa é a grande questão, porque a gente já viveu momentos de aumento e redução de juros, a gente nunca viu um movimento de redução de balanço do Fed nessa magnitude, entendeu? Então, por isso que é muito complexo o cenário do Fed. E, pô, se eu sei essa informação, o Fed sabe com certeza essa informação muito melhor e há muito mais tempo do que eu. Então, acho que é por isso que ele está tentando dosar muito bem no mercado para ver para onde ele vai, porque ele não pode puxar muita corda por um lado, que assim o cobertor tá curto, né? Se você puxar muito de um lado, o outro fica descoberto. Acho e que o efeito não é vai nem ser um até cobertão, pior. é um esparadrapo. É um esparadrapo. Um guardanapo, quer dizer. Tem um ponto também, Castrucci, até queria ver a tua visão sobre isso, que é o fator dívida, né? Dívida americana, que tá super alavancado. Você elevando os juros, você tem uma elevação da remuneração dos títulos americanos também. Isso também levaria fluxo de capitais para lá. Você tem a China, que é o principal credor hoje dos Estados Unidos. Esse maior fluxo de dólares para lá levaria uma apreciação da moeda e eles passariam a importar mais. Então, tem diversos fatores aí que jogam contra essa elevação de juros do Fed. E nessa perspectiva, o cenário inflacionário que a gente tem de pandemia e agora com a guerra Ucrânia-Rússia, não é subindo os juros que você vai resolver problemas de oferta de commodities, por exemplo. O que você vai fazer com o petróleo? Beleza, subiu os juros. Beleza, você tem arrefecimento de atividade econômica e tal, mas não vai ser um efeito muito rápido e que de fato reduz a inflação de uma forma tão rápida. E você vai bater na atividade econômica, né? Então, por isso isso para ficar bem claro para as pessoas que estão vendo, que não é uma decisão não é uma decisão trivial, né? Do Fed, tem esses fatores também. Eu não queria ser um banqueiro central, principalmente americano hoje em dia, né? Porque ainda tem essa questão da disputa pela supremacia global, né? Que os Estados Unidos está cada vez mais perigando perder esse posto para a China, né? E quando você tem essa questão de um aumento de juros, com uma dívida desse tamanho, você vai cada vez mais tirando a credibilidade do governo, e o valor da moeda, da economia do governo vai muito com relação à credibilidade. E tem muito essa questão. E eu acho que esse é um ponto que foi positivo tanto no comunicado do Banco Central, principalmente no americano, mas também no brasileiro, né? Que é mostrar para o mercado essa limitação do controle da inflação. Assim, eu consigo controlar a demanda, né? Então eu tenho que subir os juros a ponto de parar de estimular a demanda, até para a inflação ela não aumentar a difusão, né? Que a gente fala. Mas a parte da oferta não é juros que resolve, né? Assim, é uma consequência da global. Então, realmente, assim, não sei para onde vai, né? Você tem que se preparar para todos os cenários, né? Em que medida o próprio Federal Reserve não se colocou nessa encruzilhada ao ter postergado durante tanto tempo leves subidas que diminuiriam o abismo da curva? É que assim, claro que olhando em retrospectiva, assim, dá pra falar, cara, com certeza eles erraram, né?
Mas várias coisas não estavam no radar, né? A pandemia ficando mais um ano inteiro quase não estava no radar. O conflito entre Rússia e Ucrânia, que foi o que desequilibrou de vez a questão de oferta e demanda, não estava no radar. A possível disrupção de novo das cadeias de suprimento por causa dos lockdowns na China não estavam no radar. Então, claro, assim, eles têm que considerar todas essas coisas, né? Pô, o que pode acontecer e me dar mais errado? Acho que a narrativa de inflação transitória, ele carregou um bom tempo ali, e quando viu que não era transitória, e aí estoura Rússia, Ucrânia e pronto, acabou. Ele e o mundo inteiro. Não tem mais o que falar em transitório, inflação. Então, aí o mundo inteiro eu boto um asterisco pra gente olhar pro Brasil, porque o Brasil, e aí eu vou provocar essa questão com base numa última pista que você me entregou, que é o seguinte: o Carlos basicamente está questionando aqui a efetividade de você manejar uma inflação que é assentada na ponta da oferta com a elevação dos juros. E uma frase é isso. Quer dizer, o quanto que está na mão de uma autarquia controlar uma inflação que tem mais característica de oferta do que de demanda. Porque se ela é de demanda, você sobe os juros, encarece o dinheiro e tende a ter resposta. O Brasil pegou a contramão dos Estados Unidos. O Brasil vem subindo juros há quanto tempo? Não era tanto tempo assim no ano da pandemia, estávamos com a Selic em 2%, pois bem, ela está em quase 13% e vai para lá. Duas coisas. A primeira, se o Banco Central errou muito para baixo, agora está começando a errar muito para cima, nessa provocação que você está colocando, quer dizer, já estamos indo para quase 13% e não vai ser mais efetiva a medida porque a inflação é de oferta? Léo, assim, eu acho que primeiro vale um ponto, né? O Brasil, no relativo, ele tá muito bem, né? Assim, se parar pra pensar, né? Tipo, cara, você tá com juro a 13 já, ou seja, já começou a corrigir essa trajetória antes, com a inflação a 10, com a inflação americana a 8, e aqui a gente tá potencialmente começando a ver um final de ciclo de aperto monetário e talvez um arrefecimento da inflação, enquanto no exterior, né, e principalmente nos Estados Unidos, a gente está vendo a inflação subindo e os juros tentando correr atrás da inflação. Então, assim, eu acredito que a gente teve um pouco de mérito, um pouco de sorte, mas sorte também faz parte do jogo, né, de começar esse jogo antes, e o fato da gente ser uma política, um país em desenvolvimento também isso ajuda, né, porque tudo bateu aqui primeiro e a gente tem essa sensibilidade à inflação e essa memória inflacionária que eu acho que é importante também, né, porque tem muito isso, assim, imagina nos Estados Unidos, você não vive inflação há 40 anos. Pô, pra você achar que vai mudar essa realidade de 40 anos, você tem que ter muita convicção de que vai mudar, né? Aqui não, aqui a gente ficou 2, 3 anos sem inflação, o resto sempre com inflação, né? Então, a gente já tá mais esperto por conta disso. E o Banco Central brasileiro começou a agir, eu acho que ele errou para baixo, mas começou a agir antes do restante do mundo. E agora ele tem que tomar realmente esse cuidado de não errar para cima, né? Assim, é claro que assim, a gente só vai saber efetivamente se ele errou ou não lá pra frente, né? Mas, assim, antes eu defendia que ele estava errado passando dos 10% já. Mas, quando você olha, por exemplo, o índice de difusão da inflação hoje, que está na casa de 76%, 77%, quase 80%. Assim, você vê que a inflação aqui ela já está contaminando pelo ponto de vista da demanda também, já não é mais só questão da oferta. Então, talvez você chegar nesses juros de 13 fosse necessário. A grande questão é você parar logo, entendeu? Agora, assim, o juros, é claro que ele tem um efeito retardado, que a gente fala, né? Você aumenta juros, você vai sentir os efeitos do aumento de juros daqui 3, 6 meses, mais ou menos, você começa a ver esse efeito na economia. Então, o que o Banco Central não pode fazer é ficar comparando sempre a inflação atual com os juros atual, né? Você tem que comparar sempre com a inflação, assim, os juros, você pega a inflação 3 meses atrás e vê como que tá correndo. Então, assim, eu acho que a princípio tá certo o movimento, tá? Eu não sou especialista em política monetária, mas eu acho que tá certo. A gente vai ter que acompanhar aí os próximos passos. Até agora, eu acho que tá bom. O Ibovespa tá caindo firme ainda. Arlindão, essa eu vou com você, que é a pergunta que todo investidor tá querendo saber hoje. Ibov 104.790 pontos, 3,28% de baixa. Ontem, depois da decisão do FONC, Ibovespa foi lá para os 108 mil pontos, dormiu no 108. O que está acontecendo ali? Só saiu o comunicado, né? Pois é. Bom, em termos de fluxo, né? Pensa comigo o seguinte. Por que eu vou... Tenho hoje 13% dado. Não preciso fazer nada. Vou lá botar R$100. Daqui a um ano eu vou ter 113. Tem coisa mais certa no mundo do que isso. Então, por que eu vou pegar esses R$100 e comprar uma small cap numa promessa de crescimento? Ou comprar uma Petrobras, ou uma Vale, qualquer outra empresa em que você vai assumir risco? Então, estresse em curva, estressa ativos de risco também. Estou olhando aqui a tela, a bolsa caindo agora 3%.
todo esse fluxo agora, que não é de agora, né? Na verdade, o que a gente teve foi um forte estresse, migra então de ativos de risco para ativos livres, entre aspas, de risco, né? Que seriam ali ativos de renda fixa. Isso naturalmente aumenta o custo de oportunidade dos investidores e faz com que eles migrem o seu fluxo de capital para esse tipo de ativos. Então, quando você tem aí agora uma expectativa de juros e de inflação maior, pelo menos mais persistente um tempo, o Castrucci colocou esse ponto, né? Mas eu estava vendo hoje com o pessoal da economia aqui do TC e a gente já está com uma defasagem no diesel de mais de 20%. Então, e aí, nos próximos dias, será que vem um novo aumento aí da Petrobras na magnitude do que foi feito em março? Se viesse, vem mais inflação ainda. E primeiro inflaciona combustível, e aí o combustível, como é insumo para tudo, contamina tudo. Então esses 13, será que é 13 mesmo, hein? E aí? E eu acho que é isso. Você levantou a bola perfeita, porque, Carlos, me parece que é essa a interrogação, que o Arlindo acabou de colocar, para por aí mesmo em 13 cacetada, que está ajudando a gente ver também esse movimento de curto prazo. Se acrescentaria mais algum ingrediente? Eu acho que o outro grande ingrediente aqui é a mudança no humor lá fora, né? Assim, acho que lá fora tá pegando muito forte aqui. Hoje é aquele dia de sell-off clássico, né? Que cai até o ouro, né? Quando cai bolsa e cai ouro, se fala, bom, ninguém tá comprando nada, só tem alguma coisa o botão de venda. E isso por causa da alta dos juros lá fora. Então acho que assim, aqui no Brasil, se você parar pra olhar assim, mesmo a curva de juros, o mercado já não espera muito mais do que o 13. Assim, a grande questão é por quanto tempo vai ficar o 13, né? Então, quando a gente olha a curva, quando você olha o DI 23, você vê que já está precificado 13,5, 13,25 mais ou menos. Quando você olha o 24, do 24 em diante, aí que você já começa a ver que é onde está o pessimismo, que é a questão da perpetuação da situação atual, né? Então, estão falando que não vai ficar em 13,5, mas que vai continuar em 11, em 12, por um período muito longo. E esse movimento ele só começa a arrefecer na curva do DI quando a gente começar a ver uma guinada na política monetária brasileira, ou seja, quando a gente começar a retirar juros, né? Porque o mercado ele é assim, né? Ele projeta 2-3 anos e perpetua o resto, né? Então, eu acho que é aí que está a grande questão no Brasil, mas lá fora é o que está contaminando efetivamente a Bolsa Brasileira, né? Então, a gente está tendo fuga de dinheiro para dólar, né? Se você pegar o fundamento do dólar hoje, comparado com o real ele tem que se fortalecer contra o dólar. Mas quando você pega um movimento de risk-off, como o que a gente tá vendo hoje... Nem a pau, né? Nada, assim, porque tá todo mundo vendendo dinheiro e colocando no Treasury ali, no 0,75% a 1%. Agora. Carlos, mas me ajude a explicar a lógica do mercado. Porque ontem, depois da decisão do FONC, o mercado americano começou a subir pra caramba. Em média, Nasdaq, S&P, Dow Jones fecharam numa média de 3% de ganho. Aí agora, olha a situação ao vivo aqui, porque a gente não inventa, a gente narra. Dow Jones está caindo 3,6%, S&P 500, 4% de porrada, Nasdaq, 5,4% de sangria. E os títulos da dívida americana no prazo de 10 anos estão disparando apenas 16 pontos base, em 3,07% ao ano. Cara, é difícil de entender em como é que a mesma decisão produz a reação que produziu logo na sequência e produz esta reação no dia seguinte. Até eu tava brincando com o Arlindo aqui, que eu vi um meme hoje, que o mercado hoje descobriu que 3 aumentos de 50 pontos base são iguais a 2,75 pontos base, entendeu? Então a grande questão é essa. Ontem o cenário não mudou em nada, assim. Exato. A gente continua com a questão da inflação, continua com a necessidade de subida de juros do Banco Central Americano. Ninguém sabe para onde vai por causa de todos esses pontos que a gente colocou aqui. Se vai subir a 4, 5 ou se vai parar no 3, 3,5, 2,5. Só que ontem a grande fato foi, nossa, não vai mais subir 75 na próxima. A chance de 75 na próxima caiu. Pô, então tá bom. E não é, a questão é que não mudou nada. Então acho que é um pouco disso, assim, é só a mudança na interpretação do mercado. Ontem na euforia começou aquele movimento de compra lá, por causa do não 75 na próxima reunião. Hoje caiu a ficha de que nada mudou. Eu sei que a escola de vocês é fundamentalista e, portanto, foco no médio e longo prazo e, acima de tudo, foco no valor intrínseco das empresas e no descolamento dessa parte do valor em relação ao preço. Mas vale complementar aqui com uma visão que muito trader me entregou entre ontem e hoje, que é o seguinte: tinha muita gente vendida.
Por quê? Porque já entendia que o Powell daria uma sinalização de eventuais 75 pontos base para a elevação do intervalo de juros. E aí, deixa eu já me proteger ou tentar até ganhar alguma coisa me shorteando aqui, porque se ele aventar 75 pontos, cai pra caramba. Quando ele não aventa 75 pontos, aventa no máximo 50, algumas de 50, todo mundo que estava vendido parece ter estopado a posição shorteada e isso se reverteu com uma forte pressão compradora de curto prazo. E hoje que você tem uma outra digestão. Então eu também ouvi essa leitura, essa forma de enxergar, que pode ser um complemento aqui. Mas eu acho que em essência, o que você colocou ilustra bem. Quer dizer, o mercado está parando para pensar e está lembrando da gravidade da questão inflacionária, ainda que não tenha mudado rigorosamente nada, né, Arlindo? Tipo, só continua grave o problema. Você não teve uma nova configuração do cenário. Sim, sim. Talvez até o que a gente tá falando aqui é interpretação, na essência é uma interpretação de texto, né, Castro? De cada um tem uma interpretação ali, dependendo da tendência, a gente opera com o fluxo, mas talvez até ontem o mercado tenha interpretado que ele vai subir, mas não vai ser uma coisa tão agressiva e tão rápida como estava precificado na curva, e talvez aí na saída ali do comunicado tenha interpretado de uma outra forma, mas não dá para fugir da realidade, que é cenário inflacionário, e você vai levar juros ali, você não vai resolver o problema no curto prazo. Eu acho que se a gente for bem pragmático mesmo, é aceitar que a gente vai ter aí mais 1 ano e meio, 2 anos de inflação alta, infelizmente, juntando aí esses fatores de pandemia e de guerra, e isso infelizmente a gente não sabe até quando vai perdurar devido à questão do conflito, né, lá da Rússia, e aceitar esse cenário e se posicionar de acordo com ele. Então, vou escolher aqui ativos mais defensivos, vou ter um pouquinho mais de renda fixa na minha carteira e talvez aceitar, ou até assumir mais risco ainda, pegar ativos ali small caps que estão bem amassadas ali e segurar eles ali durante um período que você tem essa reprecificação depois, né? Porque os ativos de risco, eles são amassados no ciclo de alta de juros, mas quando a gente tem um cenário mais favorável para esse repique aí, de uma queda de juros e uma melhora, um retorno aí da atividade econômica, eles são os que sobem mais nesse ciclo, né? Então tem todo esse trade-off aí para os investidores avaliarem e montarem as suas posições de acordo com os seus objetivos. E aí, Carlos, quando você vai lá, gestor que é, você olha para a carteira nesses dias de sangria absoluta, se tem caixa, aproveita, ou nós estamos num cenário que é melhor esperar, pode ficar mais barato? Léo, assim, eu vou falar de uma coisa que eu faço, uma coisa que, assim, e outra coisa é o que as pessoas podem fazer, né? Claro que cada um tem a sua abordagem de investimento, né? Se você é um cara que é ativo no mercado, né, qualquer coisa do gênero, é claro que você tem que buscar sempre fazer essas rotações e estar de acordo com o que o cenário está te desenhando, né? Então, hoje, até se quiser, Léo, depois botar aquela imagem lá que eu trouxe, já. porque vai entrar bem no contexto. Vai lá. Mas hoje, assim, você fala, o cenário inflacionário está dado, assim, a gente deve viver efetivamente 1 ano e meio, 2 anos de inflação. Não é 100% de chance, porque amanhã pode resolver o conflito Rússia-Ucrânia e muda todo o cenário, né? Mas a maior probabilidade é essa. Então, vou me posicionar agora em papéis de commodities, papéis mais defensivos, que não são tão baratos assim, mas que vão entregar um retorno e continuar gerando caixa, gerando lucro ao longo desse período, e depois eu migro para papéis que ficaram amassados. Tem esse cara. E tem o cara que tá comprando ação para daqui a 10 anos e fechar o olho e esquecer. Esse cara faz a festa, né? Ele não tem que comprar commodity, tem que comprar nada disso. Ele tem que comprar o que tá mais barato possível, fechar o home broker, mas é claro que assim, o mais barato possível de empresas resilientes e que vão sobreviver a esse cenário. Boas e empresas, saírem fortalecidos desse cenário para conseguirem surfar no momento positivo, porque economia é cíclica, né? Então, assim, agora tá ruim o momento, mas se a empresa é boa, ela atravessa esse momento ruim, no momento bom ela acaba até se sobressaindo, porque ela começa a ganhar market share, né? Porque morrem as mais fracas. Então, assim, depende muito da abordagem do investidor. O cara que não quer dor de cabeça, compra o que ele acredita que é barato, esquece, olha daqui a 10 anos, vai dinheiro da aposentadoria ou reservinha pro filho, que o negócio vai multiplicar algumas vezes, provavelmente. Carlos, posso te complementar com a ilustração?
porque agora a gente vai para esta imagem, senhoras e senhores, vale $1 milhão. Já está na sua tela aí, ó. A gente está vendo a relação de inflação e aceleração ou desaceleração. Você vê aqui, ó, aqui na risca central, de cima para baixo, a linha vertical, tem lá Rising Inflation and Slowing Inflation. Quer dizer, mais inflação para cima, menos inflação para baixo. E aí, a linha horizontal, que vai da esquerda para a direita, tem Slowing Growth, quer dizer, baixo crescimento, ou muito crescimento. E aí, cada uma das correlações vai implicar cenários distintos. Perfeito, Léo. Eu só vou dar um passo atrás para complementar o raciocínio. Foi o que as pessoas devem fazer, né? A verdade. No meu caso, por causa da ferramenta que eu desenvolvi, eu tirei a discricionariedade de quando eu compro, né? Eu tenho o quanto eu compro e o que eu compro. O quando eu compro depende da ferramenta. Então, a hora que ela começar a me apontar compras, eu começo a comprar. Agora, trazendo essa imagem aqui de novo. Vamos lá. Colocar ela inteira na tela. Mentira aí, deixa só a parte bonita. Bom, esse daqui é um gráfico que, por coincidência, eu achei quando eu tava mexendo nas minhas fotos antigas no final de semana. E eu nem lembro de onde eu peguei, mas ele deve ter uns 2, 3 anos aí. E ele funciona muito bem para o investidor entender efetivamente, assim, baseado no cenário que você acredita como provável. E vale o destaque, né? Olhando do ponto de vista top-down, né? Então, da economia para baixo, não de baixo para cima. Porque de baixo para cima você vai achar coisas boas que não necessariamente são boas aqui nos cenários que a gente tem. Top-down você está falando da macroeconomia para microeconomia, para as empresas, não no sentido oposto. Perfeito. Então, se você pensar hoje em dia, né, a gente tem os 4 quadrantes aí do gráfico. Perfeito. Hoje, o mais provável é a gente estar nos quadrantes superiores e Tem mais muita inflação. provável ainda é para a esquerda, né, Exato. de um crescimento desacelerando. Então aqui o que você percebe é que quais são os ativos, né, as classes de ativos nesse caso, que acabam se beneficiando de um movimento como esse. Aí você tem o caixa, é claro, né, mas com menos... vale só o disclaimer, né? Então, aí, de dentro para fora do ciclo, é a questão da volatilidade do ativo e do retorno potencial do ativo, né? Quanto mais periférico, maior a volatilidade, quanto mais central, menor. Isso, e o retorno potencial vai de acordo, né? Com Sim, a risco e retorno volatilidade. andam juntos. Então você vê que no cenário que a gente tá hoje, né? Assim, por exemplo, uma coisa que você não deve comprar a classe de ativo, claro, assim, não deve comprar é modo de dizer, né? Mas que deve desempenhar mal é, por exemplo, ações de países desenvolvidos, né? Que tá na outra vertente, se eu não me engano aqui, deixa eu ver se... É isso aí, ó. Então, ações de países desenvolvidos tá na ponta oposta, desenvolvimento imobiliário tá na ponta oposta, bons corporativos de Estados Unidos, de países desenvolvidos também está na ponta oposta. Então todos esses ativos tendem a performar mal, essas classes de ativo tendem a performar mal num cenário como o que a gente está vivendo hoje. Hoje o que performa bem é principalmente commodity, tesouro, né, porque é cenário inflacionário, e bonds de países emergentes. Isso é um ponto interessante que eu não sabia, eu vi no gráfico aqui, e ativos indexados à inflação, né. Então, assim, quando você traz para ações, né, hoje, o que você consegue aproveitar desses quadrantes aqui? As ações que devem desempenhar melhor hoje em dia são justamente as ações ligadas a commodities, né? Só que tem uma distinção que a gente tem que fazer grande, assim, que aqui tá commodities de uma forma geral, concorda? Concordo. Só que existem commodities que são essenciais, existem commodities que são vinculadas à atividade econômica. Então, se a gente vai entrar num cenário de redução no crescimento econômico com inflação persistente, por exemplo, commodities metálicas, eu já não acho um cenário positivo, porque commodity metálica depende muito de atividade, crescimento, de investimento, da atividade industrial. Então, esse tipo de commodity já não faz sentido. Agora, por exemplo, commodities energéticas tem o componente de atividade, mas tem o componente de essencial. Então, pode ser commodities agrícolas, esse é essencial, não muda, a demanda não muda de acordo com a atividade econômica, muda de acordo com o crescimento demográfico e com a capacidade de renda das pessoas, né, de consumir alimentos. Papel e celulose vai um pouco nessa linha também, não muda, não tem tanta elasticidade de demanda de acordo com a inflação, ela tem mais, o que afeta mais são as condições de oferta. Então é muito importante a gente saber destacar isso. Mas, de novo, vou dar um passo para trás aqui. Isso a gente está falando de classes de ativos e de top-down, né? Isso significa que você não deve comprar ações brasileiras de varejo ou qualquer ação que você conhece, sabe que a empresa é boa e que ela está super barata por causa do cenário atual. Eu não acredito nisso. Eu, por exemplo, tenho bastante ações que não são de commodities, né? Porque elas estão muito baratas. Mas
para entender bem como que funciona em cada cenário, eu acho que esse gráfico aí, de uma forma geral, funciona bem. A gente tá vendo aí, ó, foco, eu vou pedir a opinião, a percepção do Arlindo sobre esse gráfico, essa arte, mas de fato nós estamos no quadrante superior esquerdo, com baixo crescimento, muita inflação. Neste cenário, a volatilidade tende a se acentuar no caso das commodities, inclusive metálicas de reserva de valor, como é o caso do ouro, títulos de dívida relacionados a países emergentes, etc. E o ouro, ou melhor, e o dinheiro, a prata mesmo, tende a ser, essa é a ideia do cash, certo? Um ativo de menor volatilidade. Isso. A única dúvida que eu fico é que com tanta impressão de dinheiro, Carlos, não fica um pouco relativo falar desse cash aí com tão baixa volatilidade? Ou não? O cash ele tem baixa volatilidade por natureza, não necessariamente ele vai entregar um retorno positivo para você, né? Mas Perfeito. a volatilidade ela é baixa. É aí que tá. Por isso que o Carlos tomou cuidado de, ao legendar, falar: aqui não tá em jogo risco e retorno, e sim volatilidade. Quanto maior a volatilidade, assume-se a possibilidade de um maior retorno para cima ou para baixo, certo? Não, mas assim, aí vale o destaque aqui, né? Ah. Em cada quadrante tá falando as classes de ativos que desempenham melhor naquele cenário de acordo com a volatilidade, entendeu? Então, quando a gente tá É de falando boa performance. É de boa performance. Perfeito. Arlindo, você já conhecia essa forma de enxergar? Como é que você faz a leitura? Não, mas é melhor do que qualquer explicação, né? É bem autodidata aí. Você vê um cenário aqui que a gente está falando de inflação, juros altos, então a renda fixa e proteção, né? Que aí vocês podem ver aí títulos de renda fixa e o ouro, né? Que seria um ativo aí de proteção. Dentro do que o Castrucci colocou dessas diferentes classes de ativos, acho que um ponto que joga bastante a favor do mercado brasileiro é que a gente tem todas essas classes, hoje quando a gente olha para empresas, né, ali em equities, e você tem empresas muito descontadas pelo cenário que a gente está vendo de alta de juros, né? Então, você quer commodities, cara, você tem Suzano, você tem, beleza, Petrobras tem um problema aí de possível risco político sempre, até agora isso ainda não se materializou. Você tem commodities, você tem empresas de petróleo júniores, 3R, Prio, você tem uma exposição, a gente fez aqui na semana retrasada, o Castrucci estava aqui no TC, o nosso painel agro, que você tem ali exposição a empresas agrícolas também. E você tem também mercado doméstico que está bem jogado. Então, acho que você tem um banquete aí e você se serve da forma que você quiser. Então, a depender do risco que você queira assumir, você tem boas oportunidades hoje na bolsa, sim. E tem um outro ponto que eu vou até acrescentar aqui no Arlindo, que é o seguinte: esse quadrante, nem todos os países, não é o mundo inteiro que está necessariamente no mesmo quadrante. E se você olha o cenário para o Brasil ele está sim num cenário de inflação crescente, mas a gente está vendo revisões do PIB para cima. Então, você pode talvez encaixar o Brasil, claro que a gente vai saber isso só depois, mas tem uma probabilidade razoável de ser um cenário de inflação crescente no mundo e no Brasil, mas com crescimento acelerando no Brasil. E aí muda um pouco o tabuleiro, né? Porque se você pegar aquele mesmo tabuleiro e olhar o quadrante da direita, com inflação crescendo e crescimento acelerando, o que a gente pode ver é que ações de países emergentes tendem a performar bem. Então, assim, a equação para a Bolsa brasileira hoje, ela é um pouco diferente do restante do mundo, assim, ela é mais positiva, eu diria. Perfeito. Aí deixa eu passear aqui pelos vários comentários, né? O Paulo Kiss está conosco, já falei dele aqui. O perfil MSC também. Fernando Lima, fiel ouvinte nosso, tá mandando ver aqui, ele fala um pouquinho de eleição. Ele até pergunta aqui, se o Lula ganhar a eleição nesse cenário, será que ele pode trocar o presidente do Banco Central para colocar outro? Pensando em intervenção direta na Selic, olha, se a independência do Banco Central aprovada durante o governo Bolsonaro for respeitada, ele não teria margem alguma para isso. A ver, né, Fernando? A Cláudia Stuck, boa tarde a todos. Voltando para ver o que continua acontecendo após o choque da abertura. Gente, a sabedoria já dizia: renda variável, porque tudo que sobe, desce. É verdade, Clau. Beijo em você. O Evandro Borges, só sei que nada sei. Quando eu tava provocando vocês aqui a dar lógica pro que tava acontecendo com o mercado hoje, o Evandro falou: Léo, só sei que nada sei. Aí o Fernando Lima elogia pra caramba aqui o Arlindo e a conversa com o Carlos. E o Isaías pergunta: poxa, mas numa crise dessa,
O Carlos está falando para comprar papel de emergente em vez dos bonds americanos? Como assim? Não me parece correto. Responde ele aí, Carlão. É bonds emergentes com ações brasileiras? Me parece que ele tá... Quando ele coloca aqui, ele escreve comprar papéis de emergentes, que eu tô achando que são papéis de empresa, né? Em vez de bonds americanos. Tá. Quer dizer, títulos da dívida americana, para eles faria mais sentido de você comprar do que papéis brasileiros, né? De empresas brasileiras. Eu acho que em cima do gráfico que você mostrou... Porque assim, aí são comparações completamente diferentes, né? A gente tá falando de ação e bonds. Se for bonds com bonds, é uma coisa. Se for ações com ações, é outra coisa. Se for ações com bonds, são características de risco diferentes, né? Mas, assim, eu vou tentar... Independente do que for, é importante o que tá mostrando esse gráfico aqui, né? Tá mostrando desempenho relativo das classes de ativos, né? Isso significa que o risco, vamos supor que ele está falando de ações brasileiras com bonds americanos. Significa que o título, que é Tesouro Americano, que o governo americano ele tem uma chance de default maior do que uma empresa brasileira, ou seja, um risco de quebra, qualquer coisa do gênero? Claramente não. Assim, é impossível você falar que o governo americano vai quebrar mais fácil do que mesmo uma empresa boa brasileira. Mesmo que a primeira que vem na minha cabeça é Movida, que é uma empresa que eu gosto, né? Agora, o desempenho, se você investir R$1 hoje em um bond americano, com o cenário que está se desenhando, e você investir R$1 hoje em Movida, a probabilidade de você ganhar mais dinheiro com Movida do que com bonds americanos, ou perder menos dinheiro com Movida do que com bonds americanos, ela é maior, né? Então, assim, você tem mais capacidade de ter um retorno relativo melhor em Movida do que em bonds americanos, ou em Bovespa, para facilitar, entendeu? Então, assim, essa que é a grande questão. Isso não significa que necessariamente o risco de quebra, né? O risco de cauda, ele é menor em bolsa brasileira do que nos títulos de dívida americanos. É só o desempenho relativo da classe de ativo. Não sei se deu pra entender. Não, deu. Aliás, acho que o Isaías ficou muito grato aqui, porque basicamente você distingue as classes de ativo, uma coisa é título de dívida, outra coisa é papel, e no limite deu pra pegar a essência da dúvida do Isaías, do tipo, poxa, eu sou investidor, tenho que escolher alguma coisa pra compor a carteira. Do ponto de vista da segurança, é claro que um título da dívida americana tende a se sobressair, mas do ponto de vista do retorno, sobretudo no horizonte maior de tempo, fica bem mais atraente as assimetrias de papéis de bolsas de emergentes, em especial o Brasil. Por aí, certo? Isso, perfeito. Desempenho relativo das classes, né? Hoje você pega bonds americanos com o juro subindo e podendo subir mais, a gente sabe que tem uma relação inversa entre o preço do título e a taxa, né? Quanto mais sobe, mais o preço cai. Então você pode perder dinheiro. Na Bolsa Brasileira, talvez não necessariamente isso aconteça no mesmo período de tempo. O Felipe Gomes passa por aqui, manda um abraço. O João Nunes, aula grátis, hein? Elogiando muito aqui a participação de vocês dois. E o Ertli, olha como o Brasil é rico. A gente vê roubalheira muitas vezes, de todos os lados. O país enverga, não quebra, crises vêm e vão e a gente tá aí. Imagine o dia que a gente embalar e começar a dar tudo realmente muito certo. E é um ponto importante esse, né, Arlindo? Porque a economia é cíclica. A gente já viu o Brasil em vários momentos complicados, mas as boas empresas fecham a casinha, enrijecem o lombo, aguentam a pancada e continuam entregando bons retornos para o investidor. Léo, tem aquela velha frase, né? História não repete, mas ela rima, né? Eu não tenho tantos anos de mercado como alguns aqui do TC, mas eu vejo um cenário muito parecido com o que a gente viu em 2015, 2016 ali, que a gente teve a época do impeachment e tal, Selic ali 14 alguma coisa, inflação 2015, se não me engano, bateu os 10 também. E, como é que eu vou comprar a bolsa nesse cenário? Não vou comprar a bolsa. Se a gente faz um exercício passado e vê a quanto o mercado descontava as ações, né? Qual era o custo do equity naquela época, você acha ali para uma ação como Movida, você vai achar ali 26%, 27% de custo de equity. Cara, quem é que vai comprar uma ação com 30% de desconto? Não existe. Então o mercado perpetua aquela taxa e mete aquele preço lá embaixo naquela época. A gente sabe que o cenário não ficou com aquele patamar de inflação. E na minha visão também, o disclaimer aqui que eu não sou economista, né? As opiniões eu pego aqui com o pessoal especializado. Mas também não acredito que isso vai perdurar para sempre. Quando a gente tiver esse alívio aí, a gente deve ter essa reprecificação.
E como o Carlos colocou, as empresas organizadas, resilientes, elas vão passar por esses períodos. Você pode ter ali um balanço, 2, 3, 5, que seja, que você não tenha aí um lucro crescendo de forma tão vertiginosa, mas a empresa passando por esses momentos mais desafiadores e ganhando market share, conseguindo fazer um M&A ali até com uma possível concorrente que seja, você vai ter essa empresa aí colhendo bons frutos no futuro. Então, e no Brasil ainda mais, como eu coloquei aqui para vocês, a gente tem ainda muita oportunidade de crescimento, tem vários marcos legais aí de infraestrutura, você tem marco de saneamento, você tem marco da cabotagem, você tem agora a capitalização da Eletrobras, você tem muita coisa aí para destravar valor no Brasil. Eu sei que fluxo é complicado, olha aqui para a tela, só vejo a cor vermelha, mas acho que fundamentalmente a gente não tem boas oportunidades de investimento aqui no Brasil, sim. Arlindo, volta mais aqui com a gente, engrandeceu muito o programa, a audiência super adorou, até uma próxima, Arlindo. Valeu, Léo, valeu, Carlos, e espero que quando voltar aí esteja nos 15 mil deles, né, não mais... Aí é com o homem de lá, não é comigo, não. Eu te chamo num dia que a bolsa estiver subindo, vai ser mais fácil. Carlos, no pique aqui, DDD 66, Rafael, lembra dele? Aquele que surfou em opção de Cogna. Nossa, isso foi Pelo bom. WhatsApp ele tá mandando a pergunta, vamos de opção de Cogna de novo? Quando é o balanço? Tá no radar do Carlos? Cara, agora eu não tenho a data exata, mas assim, eu acho que pode vir surpresa boa, né? A grande questão, assim, o cenário é um pouco pior para fazer esse tipo de movimento, porque o macro pode ofuscar o micro, entendeu? Mas, assim, com gestão de risco, pode ser que vale a pena sim fazer uma aposta dessa, tá? Porque eu acho que deve vir bom o balanço de Cogna no relativo e o momentum da empresa deve continuar melhorando. Carlos, super obrigado também. Semana que vem tamo junto. Valeu, Léo. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Obrigado, Arlindo, mais uma vez pela participação e até semana que vem. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Valeu por estarem conosco ao longo dessa última hora. Até uma próxima. Tchau. Viu só como seu tempo rendeu? Os 10 mil deles volta na semana que vem. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.